Começando o Energia em Campo, e diria, de uma maneira extremamente especial. Especial no mau sentido, porque neste momento que você está ouvindo aqui o Energia em Campo, depois de Fluminense 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu falei no intervalo, termina 3, vira 3, acaba 6. Talvez a pior derrota no pior momento da história do São Paulo Futebol Clube. Mas tudo o que aconteceu no jogo, ou que deixou de acontecer, vem agora nos vestiários Energia em Campo, aqui na Energia 97. Um momento muito triste da história do São Paulo Futebol Clube. Ou seja, um jogo pavorosamente triste dentro, talvez, do momento mais tenebroso da história do São Paulo. Eu não sei nem se tenho que explicar sobre o jogo, mas eu vou jogar essa bomba pro Marcão para ele se virar aí nos 30 e explicar por que o São Paulo tomou de 1, 2, 3, 4, 5, 6, olhe para o alto e... Brincadeira, né, Sombra? Então, infelizmente, que nem eu disse aqui durante a transmissão, para mim, fácil nos últimos 4, 5 anos, talvez tenha sido o pior jogo que eu vi do São Paulo. Né? Acho que desde o tempo que a gente faz o Energia em Campo aqui, desde 2019, eu não lembro de São Paulo tomar um amasso dessa forma. Eu não tô nem falando só do placar, Sombra, tô falando de não jogar futebol. Né? Então, eu já pontuei durante a partida aqui, só para quem não acompanhou, então, fazer um resuminho rápido. Eu acho que por mais que tenham havido realmente desfalques ali que comprometeram a escalação inicial do São Paulo, mas é inadmissível a postura covarde com que o time jogou aí no Maracanã. Né? Desde o primeiro minuto ali, só viu um time jogando, esse time foi o time do Fluminense, e o São Paulo foi um mero espectador da partida. Então, quando soltaram o borderô, né, do público pagante aí, dos não pagantes, aí você pode colocar mais os 11 que começaram o jogo, mais as 5 substituições que o Crespo fez durante o jogo aí. Então o São Paulo entrou para assistir o time do Fluminense, tomou 3 no primeiro tempo, e eu imaginei que o São Paulo pudesse vir com uma postura um pouquinho diferente, né? O Crespo abriu mão de jogar com 3 zagueiros ali, colocando ali 2 atacantes, mas por dentro também, eu já cansei de falar que 2 atacantes que não tenha o perfil de ser trombador ali, como é, por exemplo, o Luciano, como é, por exemplo, o Tapia, ele apostou em Rigoni e Luca ali formando a dupla de ataque e não pegaram na bola, jogando mais por dentro. Enfim, isso também são pequenos detalhes perto do que foi essa vergonha que foi essa partida que o São Paulo apresentou hoje aí no Rio de Janeiro. Então tomou mais 3 no segundo tempo, com méritos, né? Eu acho que já no primeiro tempo poderia ter ido pro vestiário com 5, né? O Serna perdeu um gol cara a cara com o Yang ali, o Canóbio cara a cara com o Yang, chutou uma bola no travessão também. Então, esse 6-0, pasmem, ficou até barato pelo que foi a partida do São Paulo. Então, já falei aqui a respeito, então acho que os desfalques ali pode ser colocado aí de uma forma pontual, mas é inadmissível a postura com que o São Paulo jogou. Seu torcedor deve estar revoltado, né, nas redes sociais, para quem está em casa assistindo na televisão também, deve estar extremamente revoltado e triste, né, por conta dessa má atuação do São Paulo, que nada mais é também, né, Sombra, um reflexo dessa diretoria omissa que o São Paulo tem fora de campo. Né? Então, enquanto tiverem esses diretores covardes, já que o time foi covarde hoje, com a diretoria covarde que a gente tem mudando o jogo do Internacional, que a princípio pediram para ser no Morumbi, já ouviram vaias no jogo contra o Juventude, apesar da vitória do São Paulo ali, já estavam com medo de uma possível derrota aí para o Fluminense, sabendo que ia acontecer protesto aí contra o Internacional na partida de despedida do seu torcedor aqui no Campeonato Brasileiro em casa, mudaram de novo para Vila Belmiro. Então, isso mostra aí um pouquinho do reflexo que é realmente aí essa postura covarde da diretoria do time do São Paulo. Infelizmente, Sombra, isso aí é só o reflexo. E 2026 tem mais, hein? 2026, se o cenário não mudar, vai ser daí pra pior, viu, torcedor? Se prepara. Ô, Navarro, não vem nessa não vem com essa de ficar quietinho e mexendo no celular. Trata de falar também. Aí. Não vai sobrar só pra mim e pro Marcão, não. O senhor não fuja, não seja um fujão. O senhor trata de explicar por que o São Paulo tomou 6 do Fluminense e não marcou 1. Tomou 6 do Fluminense porque nós falávamos aqui, né, antes da partida, que por toda a circunstância desse momento que vive o São Paulo, completamente desmantelado, desacreditado, uma direção absolutamente contestável, uma das piores, né, a gente pode dizer aí que nós temos talvez um dos piores presidentes da história do São Paulo, né? Talvez um dos piores presidentes. E
eu perguntei pro Marcão durante a transmissão com relação à responsabilidade de Hernan Crespo nesses resultados horríveis, né, escabrosos do São Paulo. E não dá, é o que a gente vem falando, é difícil, não tô passando pano nem nada, é evidentemente que o Hernan Crespo tem na sua parcela de culpa, sim, né? Mas como o que ele tem em mãos, não dá, é difícil, não tem como avaliar um trabalho, seja o Crespo, seja qualquer treinador, que não tem a sua equipe titular, que não tem os jogadores que ele queria à disposição. Eu sei que se torna um pouco repetitivo isso, mas o resultado que a gente viu dentro de campo é isso, é inadmissível um clube não ter contingente, não ter jogadores para compor banco de reservas. É um verdadeiro catado. Nós chegamos a ter aí pelo menos à disposição 3 laterais, né? Nós chegamos a ter à disposição 3 laterais, mas não tínhamos um atacante, não tínhamos um jogador de meio campo. E mesmo nessa partida o próprio Hernan Crespo fez algumas alterações, né? Improvisou jogadores e tudo mais, mas a diferença de times é absurda, né? O Fluminense tinha ali no ataque John Kennedy, tinha o Serna, né? Tinha o Canóbio, e ainda esse argentino aí, né, o Lúcio Acosta também, deitando. Então, tava muito complicado, era o que nós falávamos. Por toda a circunstância do que o São Paulo vive, Sombra, é aquela parada assim, qualquer resultado que não fosse a vitória do Fluminense seria um tropeço enorme. E eu digo mais, viu, Sombra? Eu digo mais, só pra terminar, eu já falo isso para os outros adversários também, tanto pro Internacional quanto pro Vitória, inclusive, né? Qualquer time que você tem ali um adversário que está desmantelado, que não tem jogadores à disposição, com muitos desfalques, jogadores aí que nem estão jogando aquilo que nós esperávamos, tem a obrigação de vencer, né? Então a gente pode dizer que pro momento que o São Paulo vive, o Fluminense tinha a obrigação de vencer o São Paulo e cumpriu isso muito bem. Olha, eu gostaria que você mandasse sua cornetada. Lógico, não faltam motivos para você mandar cornetas e participar aqui dos vestiários Energia em Campo no 11 96 650 7997. É óbvio que quando toma de 6-0, não tem como sair todo mundo, não tem como você livrar de passar impune, né? Mas assim, para mim é indiscutível que no topo da cadeia está toda a gestão do São Paulo Futebol Clube. No topo da cadeia não tem como. Você vai ver lá que o diretor de excelência médica do São Paulo é um conselheiro, é o pai do Caio Ribeiro, o Dorival Decussot, né? Então, assim, tá muito... Embora ele seja médico, mas digamos, ele então é o cara mais capacitado para isso, ou ele tá lá porque é conselheiro e fica naquelas... Não, é porque não temos dinheiro para pagar um profissional e põe um conselheiro que vai doar do seu dia para cuidar do departamento de excelência médica do São Paulo. Não é essa a questão. Mesmo que o São Paulo pudesse pagar por um profissional, existe a questão de precisamos acomodar conselheiros que nos elegeram. Esse é o primeiro ponto. O São Paulo, acho que nunca na história teve 70 contundidos até hoje. Pode ser que tenha mais jogador que saiu contundido hoje, pode ter mais no próximo, mas eu não sei quanto que pode parar de contundidos esse ano. Temos mais dois jogos para aparecerem jogadores contundidos. Então, assim, quando você pega um jogo desses, é a somatória de tudo que tá errado no São Paulo. O tudo, é o todo, né? E aí, você pega, é o resultado do todo. Não tem um monte de jogador à disposição, como você já disse, como o Marcão já disse. E aí, entra também, vamos lá, agora a parte dos jogadores. Quem entrou em campo, pelo amor de Deus, os caras que entraram em campo, um pé mole danado, né? Desastrados, Ferrarese, Pablo Maia, o Alan Franco, marcando quem? Olhando. E aí você vai ver, entre os caras no ataque, Rigoni, Tapia, pelo amor de Deus, o que a gente vai esperar desses caras? O Pablo Maia deixou o futebol dele lá na Copa do Brasil. Impressionante, mais uma partida péssima, horrível. Né? Então, assim, e o comportamento também, muito ruim o comportamento em campo, que a gente já tinha visto no primeiro tempo contra o Corinthians. Aí vem aquela questão que é pertinente, todo torcedor vai, já nas mídias sociais, começa a questionar. Estão pagando?
Mas é um absurdo, né, Sombra? Se os caras entrarem em campo e fizerem esse corpo mole porque tá com o salário atrasado, esses caras têm que apanhar na cara, irmão. Na moral. Mas tem o bicho do Não, oitavo mas eu lugar, lembro não uma tem vez também? que a Aline atrasou um dia o seu salário, você ficou mudo o programa inteiro no estádio 97. É mesmo? Em forma de protesto? Ele ficou mudo. É. Ah, tá de brincadeira. Não, mas eu sei, Marcão, mas você sabe como que é time Sim, de futebol, sim, como sim. são jogadores de futebol. Sim. Não adianta a gente querer mudar o que eles são. É aquele negócio, né, Sombra? Eu acho que o combinado não sai caro, se acertaram com os caras, principalmente quando tem acerto do acerto, e aí não vem, não, pô, a gente faz de novo aqui o bem bolado, pô, parcela e tal. Aí combina um negócio que já não estava acordado previamente, e depois mesmo esse acerto do acerto os caras não pagam, realmente fica difícil. Mas, Sombra, estamos falando do São Paulo Futebol Clube, faltando 2 partidas para terminar a porra do ano. Você entendeu? Os caras já foram eliminados de forma precoce na Copa do Brasil. Foram eliminados de forma precoce na Libertadores da América. Fazer esse corpo mole, eu nem acho que pode ter relação, tá? Pra mim, eu acho que hoje, juntando os desfalques e também a incompetência lá, falta de concentração de alguns atletas, somado a outros também que erraram demais. Pablo Maia errou, Ferrarese errou, Alan Franco errou. Então, eu acho que tudo isso somado à má administração, à incompetência da diretoria do São Paulo, culminou com essa vitória do Fluminense que tá embalado, né? Sim. Hoje é o resultado da soma de todos os erros. Exato. De todos os erros, né? É a soma de todos os erros hoje combinaram nesse 6-0. Eu tenho uma péssima notícia pro torcedor do Santos agora, hein? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bom, vamos lá. Vamos, sim, dar uma passada aqui nessa tragédia e nesse triunfo espetacular do Fluminense também, que aconteceu nesta quinta-feira no Maracanã. Aí, Arnaldo, pergunto para você, o que aconteceu no Maracanã? Aconteceu a vitória de um time que vem muito bem e que tinha todo o favoritismo para ganhar o jogo. Venceu todas as suas partidas como mandante sob o comando do Zubeldia no Maracanã. Só tinha tomado isso foi a 8ª vitória. Só tinha tomado um gol de pênalti do Jorginho do Flamengo. Então venceu o Flamengo, venceu o Mirassol e venceria o São Paulo. O que a gente não sabia é como ele venceria o São Paulo. E depois desse gol de pênalti no início foi um massacre. Parecia um jogo de profissional contra time amador. E eu acho que quando você vai enfrentar um time que está numa situação muito melhor que a tua, você tem que tomar algumas precauções. O São Paulo não tomou. Não é que ele não tomou só na escalação, na distribuição tática, não tomou quanto instituição. A derrota diz muito sobre o ano do São Paulo. E o troféu que o Juca traz aqui é um retrato fiel do ano do São Paulo, que é um ano de completo abandono. Então o São Paulo foi ao Maracanã sem presidente, sem diretor de futebol, sem 16 jogadores. E assim, cara, você não consegue ganhar nenhuma partida, né? Nenhuma partida importante. O São Paulo está abandonado, né? E num prenúncio do que vai ser o ano político de 2026, eles resolveram rachar em 2025. E só não é pior a situação porque o São Paulo não está na posição do Santos, do Inter, do Vitória, do Fortaleza, porque senão o São Paulo cairia para a segunda divisão. Porque hoje o São Paulo talvez só jogue mais que o Sport, jogue futebol mais que o Sport. Como ele fez alguns pontos, ele está livre dessa situação. Por que eu falo rebaixamento? Porque no rebaixamento, ou rebaixamento, é uma das poucas... ou um dos poucos orgulhos que o São Paulo ainda tem, não ser rebaixado. Aquela música que o São Paulino canta já está sendo reciclada a cada ano. E, aliás, no sábado, em Lima, um dos rivais do São Paulo vai ultrapassar o São Paulo em conquistas de Libertadores. Mas não é esse o problema. O São Paulo não tem condição hoje de disputar título de Libertadores, hegemonia de brasileiro, título de pontos corridos. O São Paulo está cada vez mais próximo do rebaixamento. E o ano que vem, para mim, é o que eu falo, que pode piorar, meu destaque, porque o ano que vem, com esse governo, ou com esse desgoverno, com esse presidente que é péssimo, a chance de cair, ela é dupla. Porque agora tem uma armadilha o ano que vem, que é o paulista. Enquanto o São Paulo tomava
6 gols, era divulgada a tabela do Paulistão, formato Champions League, fórmula do meu irmão, que me traiu, né? Foi uma sugestão para a federação, eles adotaram Champions League, só que eles fizeram um ajustezinho para deixar o campeonato mais interessante e forçar os grandes e forçar clássicos todas as rodadas. Os grandes só jogam jogos grandes. Então, daqui a alguns dias, o São Paulo estreia no Paulista contra o Mirassol em Mirassol. E depois ele joga contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Meu e depois Deus. contra o Palmeiras no Allianz Parque. E assim vai. Meu Deus. São 8 partidas apenas. Os grandes... Mas por que os clássicos fora? Só com o Santos vai ser em Porque casa? o São Paulo é um desgoverno. O São Paulo não se respeita. O São Paulo tem vários detalhes. O São Paulo é o time que tem mais pênaltis marcados contra. O São Paulo é o time que joga nos piores intervalos. O São Paulo é um clube abandonado. Ele não tem representatividade. Cacilda, mas essa coisa era tabela. Mirassol fora, Corinthians fora e Palmeiras fora. O São Paulo não vê os detalhes. E, Juca, num time de futebol grande, o detalhe... Sim, é claro. O detalhe faz de tudo, ainda mais sem dinheiro. Claro. Ó, vê aí a tabela, hein? Pois é. Peraí, eu quero participar disso. Enquanto claro. o Abel Ferreira, não o Ramon Abate, reclama do que foi o campeonato para o Palmeiras pós-São Paulo e Palmeiras, o que dirá o que foi para o São Paulo O campeonato inteiro. durante São Paulo e Palmeiras e depois de São Paulo e Palmeiras, com 7 pênaltis marcados em 9 partidas. Esse é um São Paulo que não se dá o respeito, né? Enquanto ele estiver comandado por esse sujeito, Tirone, tudo é possível, inclusive a segunda divisão, né? E acho que isso o mais interessante é a gente, e acho que foi a única coisa positiva, porque numa tragédia futebolística você tem sempre, porque a coisa continua, não acabou. Tem jogo quarta, tem jogo domingo que vem, tem o Mirassol no começo do ano. Foi a declaração do Luiz Gustavo depois do jogo. Não sei se todos ouviram. Vergonha na A cara, gente vai né? mostrar daqui a pouco. Vai mostrar? Vai mostrar em texto. Vai mostrar em texto. Porque ali ele resume um pouco do que eu estou falando. E ele tinha acabado de jogar, ele tinha acabado de tomar 6 no longo. Jogar de zagueiro, inclusive. Jogar de zagueiro improvisado. E ele participou de algumas das maiores tragédias. Ele participou do 7-1, Foi. certo? Ele tem Know-how. no assunto. E só para pegar o Luiz Gustavo como exemplo, tem muito torcedor que confunde um pouco quando um time toma de 6, 7. Os jogadores não correram, os jogadores fazem corpo mole. O jogador de futebol, de time grande, de seleção grande, que toma uma goleada, ele fica marcado pro resto da vida. Ninguém faz isso de propósito. Não dividiu, não disputou. O jogador, salvo raras exceções, o cara fica marcado pro resto da vida. A pior coisa não é exatamente pro Cartola, que nós estamos culpando, e o Luiz Gustavo deu nome aos bois, ou sem dar nome aos bois, Sim. ele mostrou quem era tudo. responsável. Exato. Mas para o jogador é péssimo. E esses goleiros reservas que eu citei, muitas vezes eles nunca mais tiveram chance das goleadas do São Paulo de ter algo na carreira porque eles tomaram 6, 7, sem necessariamente terem culpa nessa situação. Para o jogador é o pior dos mundos. Então, o torcedor só entenda que ele que não pode nem ir mais ao estádio do São Paulo, porque o presidente foge da torcida, que ele tem que continuar espevinhando esses caras. E esses caras não são exatamente os jogadores do time, são os comandantes do time, até tirar os caras do poder. Eu acho muito difícil, nessa conjuntura, o Júlio Casares terminar o ano como presidente do São Paulo. Veremos os próximos passos. Olha, Trajano, você falou antes do programa começar aqui, estava conversando comigo, uma das cerejas no bolo dessa história toda atende pelo nome de Luiz Ubeldia. Saiu lá chutado pelo São Paulo, porque parte da torcida e parte da mídia, inclusive, fez uma campanha contra o Zubeldia, e ele caiu. Mas ele mesmo não pediu demissão? Também, depois de tanta pressão. Olha essa tela aí, o Zubeldia como mandante no Fluminense. 2-0 contra o Botafogo, 3-0 contra o Galo, 1-0 contra o Juventude, 1-0 contra o Internacional, 1-0 contra o Ceará, 1-0 contra o Mirassol, 2-1 contra o Flamengo, com aquele primeiro tempo muito bom que ele fez, e 6-0 contra o São Paulo. Perdeu para o Vasco no Maracanã, mas era como visitante. É esse aí, é o Zubeldia
como mandante, ele no Maracanã, o Trajano. É uma cereja. Ele até mudou o layout, né? Mudou? Ele do São Paulo era um pouco mais, assim... Playboyzão, cabelão. Você vê que ele tá com cara de ator da Globo. Isso, tá outra pegada. Né? Ele mantém só aquele estilo de uniforme coladinho, né? De atleta. Comparando ele com o Crespo é todo elegante, né? Tempo de blazer e tal, sapato envernizado, aquela coisa toda. Mas olha, o futebol você sabe que é uma gangorra e dá muitas voltas, que é uma vida, né? Quer dizer, tudo bem, está celebrando, fazendo um excelente trabalho, está dando tudo certo, mas fica a pergunta. Em que momento ele será chamado de burro pela torcida do Fluminense? Verdade. O futebol é assim. Sim. Né? O próprio Abel, que é um personagem meio que a gente vai falar dele daqui a pouco, que tem uma personalidade que chama, né, para você, provoca, que chama você brigar com ele, discutir com ele, discordar do que ele fala, mas a competência dele em ganhar títulos é inquestionável e tal. Também teve momentos que já foi chamado de burro. A Série B do Campeonato Brasileiro já chegou ao fim. E agora é o momento em que os jogadores que estavam na competição começam a definir os seus futuros. Tem gente aguardando propostas, tem gente já renovando o contrato. E a minha ideia nesse vídeo é te mostrar 11 jogadores famosos que estavam na Série B e agora a tendência é que fiquem livres no mercado. Depois eu quero que você me diga aqui nos comentários quais dos nomes da lista que merecem voltar a jogar a Série A, quem tem que continuar jogando Série B e quem, de repente, tem até que ir jogar uma inscrição, beleza? Só para deixar bem claro, todos os jogadores sobre os quais eu vou falar nesse vídeo, eles estão em fim de contrato com seus respectivos clubes. Os contratos acabam agora, no final de novembro. Isso significa que eles vão ficar livres no mercado e podem assinar de graça com qualquer outra equipe. Então todos aqui estão na mesma situação. Número 1, Rodrigo Moledo. Começando pelo sistema defensivo, o nome que inaugura a nossa lista é do zagueiro Rodrigo Moledo, que ganhou notoriedade no futebol brasileiro jogando pelo Internacional de Porto Alegre. Agora em 2025, o Moledo está com 38 anos. Disputou essa última Série B pelo Coritiba, mas foi bem pouco aproveitado ao longo da temporada, realizando apenas 7 partidas. Então, ainda mais com o fato de o Coxa ter conseguido o acesso, a tendência é que o Moledo não faça mais parte dos planos. Número 2, Tite. Mais um defensor que faz parte da nossa lista, que já jogou por vários times importantes do Brasil, é o Tite, que há pouco tempo até era zagueiro do Fortaleza. Ele jogou essa última Série B pelo Goiás, realizando 15 jogos e contribuindo com uma assistência. Porém, aos 37 anos, hoje não faz parte da vontade do Goiás renovar o contrato do Tite, e a tendência é que então ele fique livre no mercado. Número 3, Jorge. Ainda na defesa, agora vamos para a lateral esquerda para falarmos sobre o Jorge, que tem tido últimos anos bem conturbados na sua carreira. Surgiu muito bem no Flamengo, foi vendido para a Europa, onde passou por Mônaco, Porto, Basel da Suíça, depois voltou para o Brasil e no Brasil mesmo, depois que voltou, boa passagem só emprestado no Santos. De resto, passando por Palmeiras, por Fluminense, ele não emplacou. Agora ele estava jogando pelo Remo que conseguiu acesso para a Série A, mas se ele vai permanecer ainda é um grande mistério. O Jorge tem 29 anos, ou seja, é um jogador novo ainda, realizou 9 jogos na Série B pelo Remo, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. E detalhe, ele não foi titular em todos esses 9 jogos. Número 4, Ralf. Para alguns de vocês que estão acompanhando o vídeo, pode ser que você nem se lembrava que o Ralf ainda estava jogando profissionalmente. Esse Ralf é aquele mesmo que fez história jogando no Corinthians, sendo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial, depois passou alguns anos ganhando dinheiro na China, e ele aos 41 anos ainda está no profissional. Estava agora jogando a Série B pelo Vila Nova, mas a equipe goiana já confirmou, já é oficial, que o Ralf não continua para a temporada que vem. Como ele ainda não se posicionou a respeito de uma aposentadoria, então ele continuará jogando no ano que vem. Só não será mais no Vila Nova. Apesar de estar com 41 anos, o Ralf ainda está muito bem fisicamente, tanto que fez 27 jogos em 2025. Número 5, Marquinhos Gabriel. Aqui temos mais um jogador da lista que é bem rodado no futebol brasileiro, o Marquinhos Gabriel.
Esse aqui jogou no Santos, no Corinthians, no Palmeiras, Internacional, Vasco, Atlético Paranaense, enfim. Bahia, não faltam clubes no currículo do Marquinhos Gabriel, que agora esteve na última Série B jogando pelo Avaí. Acabou deixando uma boa impressão, fez muitos jogos pela equipe de Santa Catarina na temporada e até por isso muitos torcedores havaianos querem a sua renovação. Porém, pelo menos por enquanto, o futuro do meia de 35 anos ainda não está definido. Nessa temporada, ele marcou 4 gols e deu 7 assistências com a camisa do Avaí em 47 jogos. Saíram alguns rumores de que o Goiás tem interesse na contratação do Marquinhos Gabriel para a próxima temporada. Número 6, Regis. Vamos para mais um nome do Remo aqui na lista, no caso, o do meia Regis. O Regis não começou a temporada jogando pelo Remo, foi contratado ao longo do ano e acabou fazendo parte dessa campanha de acesso que o Remo conseguiu. O Regis está com 32 anos, é um jogador também bem rodado no futebol brasileiro, enfim, jogou no Palmeiras, jogou no Bahia, jogou no Guarani. E falando em Guarani, o Regis está na mira do Guarani para a temporada que vem. Até por isso, sua permanência no Remo, no momento, é incerta. Ele fez pela equipe paraense 17 jogos em 2025, marcou 1 gol e deu 2 assistências. Número 7, Natan. O Regis não foi o último jogador do Remo que aparece na nossa lista. O Natan, também meia, é mais um nome que surge. Natan, que aqui no Brasil jogou no Atlético Paranaense, jogou no Grêmio, jogou no Atlético Mineiro, na Europa passou pelo Chelsea, mas acabou não se tornando o grande jogador que todo mundo imaginava. Acabou sendo contratado pelo Remo durante a Série B. Tem 29 anos, é um jogador novo ainda, realizou 10 jogos pelo Remo, não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência. Não foi um jogador de grande impacto no acesso para a Série A, não. Número 8, Jonathan Cafu. Jonathan Cafu é mais um jogador que vocês conhecem, bem rodado do futebol brasileiro. Jogou no São Paulo, jogou no Corinthians, jogou no Cuiabá, teve passagem fora do Brasil. Jonathan Cafu jogou agora essa última Série B pelo Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo acabou escapando de ser rebaixado para a Série C e agora para 2026 não quer mais contar com o atacante de 34 anos. Lembrando que o Jonathan Cafu é atacante de lado de campo, jogador de velocidade. Ele fez 44 jogos com a camisa do time paulista nessa temporada, marcou só 2 gols e deu 3 assistências. Número 9, Rossi. O caso do Rossi é um caso curioso. O Rossi teve vários problemas de relacionamento no seu time, o Paysandu, ao longo do ano de 2025. E mesmo assim, o contrato dele foi mantido até o final do ano. Com o Paysandu sendo o último colocado da Série B e caminhando para jogar a Série C em 2026, o Rossi não vai permanecer, até porque ele era o dono do maior salário do clube. Rossi está com 32 anos e os números dele em 2025 até que foram bons números. 12 gols e 4 assistências em 36 jogos. Jogador também de lado de campo, como eu tinha falado no caso do Jonathan Cafu, e que acumula passagens por equipes como Internacional, Vasco e Bahia. Número 10, Allan Kardec. Não foi só o Coritiba que conquistou o acesso para a Série A de 2026. É que o Coxa acabou sendo campeão, mas o vice-campeão, também conseguindo acesso, foi o Atlético Paranaense de Allan Kardec. Allan Kardec, que vocês conhecem, jogou em vários times já grandes do Brasil. Jogou no Santos, no Vasco, no São Paulo, no Palmeiras, esteve no ano passado no Atlético Mineiro e agora em 2025 jogou a Série B pelo Atlético Paranaense, sendo contratado para ser de fato uma das referências do time pela sua experiência. O Allan está com 36 anos, marcou 9 gols e deu uma assistência em 35 jogos pelo Furacão, só que agora com o Atlético voltando à elite do futebol nacional, eles não querem mais contar com o Allan Kardec, então ele também vai ficar livre no mercado. Jogador que, claro, no auge todo mundo ia querer. Número 11, Pedro Rocha. O principal caso dessa lista aqui é o caso do Pedro Rocha. Por que eu digo isso? Porque o Pedro Rocha tá com 31 anos, então é um cara novo ainda. Ele foi o artilheiro dessa última Série B e ele tem o objetivo pessoal de voltar a jogar em um time importante da Série A na próxima temporada. Ele esteve jogando pelo Remo agora na Série B, ajudou o Remo a conquistar o acesso, então estava jogando por lá com outros nomes da lista, como o Regis, o Natan, o lateral esquerdo Jorge, só que ele não quer permanecer para o ano que vem. Ao longo do ano foram 44 jogos, 19 gols marcados e 9 assistências. Jogou muito bem então, e aí ele, que já acumula passagens por Grêmio, por Cruzeiro, por Fortaleza, quer voltar a jogar na Série A.
e acredito que depois da Série B que ele fez, ele consiga sim atingir seu objetivo. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Respondam a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo.